Estamos ao vivo! É nóis! Com o pastor Ricardo também na área. Muito boa noite a todo mundo que acompanha aqui o canal Contraponto Teológico. Muito obrigado por tua presença. Sinta-se à vontade já para curtir, comentar e compartilhar essa live. Esse é o canal Contraponto Teológico. Aqui nós falamos a respeito de trivialidades, mas a gente compara com a teologia. Ou seja, aqui no Contraponto Teológico nós trazemos para você assuntos do cotidiano, assuntos que fazem parte do seu dia a dia e a gente faz o Contraponto Teológico. Então, toda segunda-feira, 8h30 da noite, até que os planos mudem, eu e o pastor Ricardo estaremos aqui conversando com você a respeito de temas que vai saber. Se você quer que algum tema seja comentado aqui com a gente, manda mensagem e a gente vai ter um prazer de falar sobre isso que te incomoda, não é mesmo, Ricardo? É isso aí, boa noite, né? O Cício já deu boa noite, agora o meu boa noite a cada um de vocês aí. Como eu gosto sempre de dizer, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, né, de contrapontos, né, teológicos, né? Como o Cício já adiantou aqui, a gente sempre traz algum tema, algum assunto e apresenta o que a Bíblia fala acerca disso. Se você está nos assistindo pela primeira vez, não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para você ficar por dentro daquilo que a gente já falou. E é isso. E semana que vem a gente vai ter um esquema legal aí, né, Cício? Vamos ver se a gente consegue bater um papo aí. Não vou adiantar o que é, não vou dar spoiler, não, mas... Até porque tem que ver as agendas. Tem que ver as agendas, ver se vai dar, né? Eu já falei com um convidado já, ele falou que pode. Massa, irado. É isso aí, galera. Mas sabendo que o mês de outubro é o mês da reforma. Sabendo que o mês de outubro é o mês da reforma. Então a gente obrigatoriamente, semana que vem principalmente, daqui 7 dias, faz a conta. Não é Halloween. Não é Halloween, não é Halloween. Faz as contas aí, então a gente tem uma obrigação de, na semana que vem, falar sobre a reforma protestante. Vamos ver se a gente faz um bem bolado, trazendo algumas pessoas para conversar conosco. E hoje não vai ser diferente, não com convidados, ainda não. Como você sabe, a gente está reiniciando o canal, a gente perdeu o canal e estamos começando de novo. E temos trazido alguns temas que são temas que fazem parte da vida da cristandade. Hoje não vai ser diferente. Hoje o pastor Ricardo vai tratar de um tema muito caro a nós. E eu estou usando a palavra caro de propósito. Exatamente. É um trocadilho que cai muito bem, né? Encaixa muito bem com o tema. Muito caro porque também é muito importante, né? Principalmente para quem é cristão e quer seguir a Bíblia de verdade, né? Quer ficar antenado ali no que a palavra de Deus fala. É um tema que é importante se debruçar, né? Estudar, refletir, pensar sobre ele. É isso aí. Mas antes disso, a gente começar, e tem uma galera que já deu boa noite aí, ó. Vera Nascimento, você conhece? Conheço. Boa noite, Vera. Temos também o professor José Augusto, nosso querido, tá aí batendo cartão aí toda segunda-feira. Inclusive, amanhã, até aproveitar aqui o espaço, amanhã eu vou bater um papo com ele no canal dele. A gente vai falar um pouquinho sobre teologia e filosofia. Vamos falar um pouquinho lá sobre o meu livro, né? E responder algumas questões, né? Então, terça-feira, dia 24/10, se você está assistindo essa live na terça-feira de manhã, daqui a pouquinho. Se você está assistindo essa live na quarta-feira, vai lá no canal do professor José Augusto. Inclusive, compartilhe e se inscreva no canal também. Isso, e professor José Augusto, inclusive, coloca aí no chat aí o endereço do canal certinho para a galera já ficar ligado, já se inscrever, já clicar, né? Isso aí. É isso. Vamos começar o nosso bate-papo então, Cício? Então vamos. Opa! E aproveitando aqui, fiquem à vontade para comentar, para perguntar alguma coisa, né? Se surgir alguma dúvida aí, fica à vontade no chat aí. A participação de vocês é muito importante, beleza? Arlexon Alcântara, é Arlexon. É Arlexon. Acho que tá certo, né? Arlexon. Eu acho que é isso mesmo. Boa noite, meu nobre. Muito obrigado aí pela sua presença aqui com a gente. Fique à vontade para participar do nosso bate-papo aqui. Isso aí. Tá aí a nossa arte de capa aí, que foi a arte de divulgação. Quero, inclusive, parabenizar aqui o pastor Cício, que tem arrebentado aí junto com a IA, inteligência artificial, na criação das nossas imagens. Tá muito legal. Leonardo, eu uso a inteligência artificial que eu uso para fazer imagens. Tem muita gente que usa o Discord, tem gente que prefere o Midjourney, mas o Midjourney é pago, né?
Eu uso o Leonardo.ai. E o Legal. Leonardo, ele é muito legal. Essa imagem ficou sensacional, cara. Sensacional, né, Essa cara? imagem ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo. Contraponto teológico de hoje, então, tem como tema Deus da lâmpada, né? O que é isso? Quem já sacou aí as dicas que a gente deu até aqui, né, na abertura, até pelo menos pela imagem e pelo título aí, a gente vai falar sobre a famigerada teologia da prosperidade. Teologia essa que, parafraseando aqui o pastor Augusto Nicodemos, apesar de ter melhorado a vida de seus pregadores e fracassado em fazer o mesmo com a vida de seus seguidores, é uma teologia que, infelizmente, ainda tem crescido muito no nosso país. Né? Tem muitas igrejas, muitos púlpitos, né, que têm abraçado essa teologia sem nenhum problema, muito pelo contrário. Né? Esses dias, pastor Cícero, inclusive eu estava conversando com um brother, falando sobre a teologia da prosperidade, aí ele falou assim comigo, rapaz, mas falar da teologia da prosperidade é bater em cachorro morto. Eu falei, rapaz, será? Não acho que é cachorro assim, morto avança? Falei, não acho que é assim, não. Falei, enquanto eu não ver esse cachorro enterrado, vamos continuar batendo. Aliás, enquanto as histórias em quadrinhos, eu vou falar aqui, né, entregar um pouco da minha idade, nos anos 80 e 90, tinha uma máxima nas histórias em quadrinhos. Quando um personagem sumia, aconteceu um acidente com Batman. Não tem corpo, não tem morto. Isso aí. Era a máxima do quadrinho. O Batman ia voltar de alguma forma, o Flash ia voltar, ou algum outro personagem. Não tem corpo, não tem morto. É isso aí, exatamente isso. Mas, enfim, mesmo que seja um assunto que já foi falado demais, que é criticado demais, volta e meia, a gente tem que falar, tem que criticar. O óbvio tem que ser dito, redito, falado, refalado. Para continuar óbvio, né? Que ele Exatamente. não pode se tornar esquecido. Deixa eu só mandar aqui uma boa noite para o Wislo Carlos. Wislo Carlos, boa noite, meu nobre. E mandar uma boa noite aqui para a mulher mais maravilhosa do planeta também, Juliana. Isso aí, boa noite aos dois que acabaram de chegar aí. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu, né? Contar um pouquinho da história dessa teologia. Essa teologia, assim como outras teologias, Cício, ela tem um detalhe interessante. Ela é importada. Ela é importada. O brasileiro gosta de coisa que vem de fora, né, bicho? É tenso. Sua origem mas tinha que gostar do que é bom, né? Pois é, cara, isso que é o triste. Essas paradas ruins, tudo vem pra cá e a gente abraça, aceita de boa, né? A origem dela é norte-americana, né? É uma teologia importada. Muitos estudiosos do tema, né, vão apontar um pastor chamado Esek William Kenyon, já falecido, né? Vão apontar esse pastor como o autor dos princípios que dão base para a teologia da prosperidade. O Kenyon foi um pastor de uma igreja batista, chamada Igreja Batista Nova Aliança, foi também um evangelista e escritor, publicou várias obras, né? E esses mesmos estudiosos vão apontar o Kenyon também como autor de algumas expressões que são muito comuns, tanto no movimento da teologia da prosperidade, quanto no movimento chamado batalha espiritual. Né? Expressões como eu decreto, eu determino, que alguns de nós já teve aí o desprazer de ouvir, né? Pessoas decretando que Deus deve fazer alguma coisa, pessoas determinando que Deus deve fazer outras coisas. Então, vão atribuir ao Esek William Kenyon como autor dessas expressões também. Aí eu vou ter que fazer um parênteses, né? Pastor Jeremias Pereira, da 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, ele fala, determina o seu cachorro, ao invés de falar ao, fala Zé. Fala, eu determino que você, ao invés de falar ao, fala Zé. Você não determina nem seu cachorro. Quer determinar Deus. Pois é. E não para por aí não, Cício. O cara também é tido como o idealizador da doutrina da confissão positiva. Né? Para quem está nos assistindo aqui nunca ouviu falar nessa expressão, a ideia da confissão positiva é a ideia de que aquilo que você verbaliza, que você confessa literalmente, né, se torna realidade. Tem uma ideia aí de pensamento positivo atrelado à fé. Né? Inclusive, tem um pastor chamado Paulo Romeiro, ele publicou um livro chamado Supercrentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os Profetas da Prosperidade. Ele vai definir a confissão positiva da seguinte maneira. Confissão positiva é um título alternativo para a teologia da fórmula da fé,
ou doutrina da prosperidade promulgada por vários televangelistas contemporâneos. Sob a liderança e inspiração de Essex William Cannon, a expressão confissão positiva pode ser legitimamente interpretada de várias maneiras. O mais significativo de tudo é que a expressão confissão positiva se refere literalmente a trazer à existência o que declaramos com a nossa boca, uma vez que a fé é uma confissão, tá? O Paulo Romeiro, obviamente, não concorda com isso. Ele está apenas descrevendo a ideia que há por trás, né, o pensamento que há por trás desse conceito de confissão positiva. Que, tristemente, Cício, tem adentrado até algumas igrejas que não abraçam totalmente a teologia da prosperidade, mas, por exemplo, abraça essa ideia daquilo que eu falo, daquilo que eu declaro, aquilo se torna algo na prática, né? Ou seja, vão ter aplicar essa ideia do pensamento positivo com a fé. Se eu pensei positivo, acontece, porque há poder nas palavras. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Há poder em breve, pastor Ricardo, Contraponto Teológico vai começar a lançar e-books. O primeiro deles vai falar exatamente disso, a diferença de fé e de otimismo. Então aguarde, já está no processo de revisão, e é isso, hein? Então aguarde o primeiro e-book com o selinho Contraponto Teológico, tá bom? Legal, nós vamos falar de fé e de otimismo, quais são essas diferenças. Pastor Ricardo, você está falando aí uma coisa que ela é muito estranha, porque olha só, ao leitor de primeira viagem, Jesus fala que a gente tem que pedir em nome dele, e o que a gente pedir vai acontecer. Isso não é muito doido? Sim. É muito doido. Só que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Aí entra a grande... a diferença, né, que essas pessoas, os proponentes dessa teologia, vão se esquecer, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre isso mais na frente, né? Mas vou continuar aqui fazendo a exposição aqui do histórico, né, dessa teologia. Os escritores do Canyon, que eu já falei no começo, os escritos, desculpa, né, influenciaram outro pastor muito conhecido também, que é o Kenneth Hagin. Ele é o fundador do movimento Palavra de Fé. Talvez aqui alguns que estão nos assistindo já ouviu falar. É um movimento que hoje está um pouco sumido aí, não se fala quase, mas alguns anos atrás, tanto o nome do Kenneth Hagin era muito falado, muito divulgado, né, quanto esse movimento dele. Tinha, inclusive, alguns programas dele que passavam na TV, né, dublado. Não sei se você chegou a assistir isso, mas foi um cara que publicou muita coisa, publicou muitas obras. Eu mesmo já fiz parte de uma igreja na época que indicava os livros desse cara, mas, enfim, é heresia pura também. Eu lembro muito do Mike Murdock e do Morris Cerulo. Isso, tá tudo ali na mesma... Eram nomes mais famosos, pelo menos mais famosos nos círculos evangélicos que eu participava. Eram nomes que eram mais conhecidos. O Kenneth Hagin, ele é famosão, né, cara? Famosão. O que o Kenneth Hagin vai fazer? Ele não só plagiou alguns ensinos do William Cannon, como intensificou alguns aspectos, né? E o Kenneth Hagin, especificamente, ele influenciou uma grande quantidade de pregadores famosos aqui no Brasil. Muitos pregadores do Brasil foram influenciados por ele, né? E outro pregador neopentecostal que contribuiu muito para a propagação da teologia da prosperidade em terras tupiniquins é um outro pastor também muito conhecido, que é o Benny Hinn. Benny Hinn aí, para quem de repente não está ligado em quem é, de repente você já ouviu falar da unção do paletó. Ou então, do Bom Dia Espírito Santo. Ou isso, inclusive, acho que as duas coisas que geralmente assim, estão atreladas ao nome do Benny Hinn, né? A unção do paletó, para quem não sabe do que eu estou falando, o Benny Hinn ficou famoso. Terminou aqui, vai no YouTube e procura. Isso. É legal. É legal. Engraçado. Ele pegava o paletó, literalmente, e jogava o paletó assim, e as pessoas caíam naquela unção, entre aspas, do Espírito, né? Então, ele ficou famoso por isso, né? E além disso, ficou famoso também aqui no Brasil por conta desse livro que o pastor Cício citou, que é o livro Bom Dia Espírito Santo, que eu tenho, Cício, só que está na minha prateleira na parte de seitas e heresias, que a gente tem que ler para poder criticar, né? Então você tem que criticar com embasamento. Então tá lá na prateleira de seitas e heresias. Eu tenho outros autores lá também, né? Mas é isso, se classifica dessa maneira. O Arlexon fez um comentário aí, né? Quero saber se a palavra quarto tem também o sentido de dispensa em Mateus 6,6.
Mas quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ora a seu pai que está em secreto. Não, Não, é não. quarto mesmo. É quarto no sentido, Alexson, Jesus está dizendo, ele está fazendo, em Mateus 6, ele está fazendo um contraponto a como era a religiosidade, principalmente dos fariseus. Os fariseus, quando eles entravam no pórtico ali, quando eles estavam chegando no templo, que antes do templo tem uma área, né, que era uma área que podia ficar gentios e mulheres. Quando eles entravam nessas áreas, eles entravam gritando, Deus poderoso e soberano e tal. Aí Jesus faz um verso anterior, se não me engano, ele faz, ele já argumenta falando, ó, não faça como fazem os fariseus. Quando for falar com Deus, você vai em secreto no seu quarto e ora. Ele estava apontando mais ou menos para o que fez Daniel. É isso aí. Entendeu? O capítulo 6, isso. O capítulo 6 começa Jesus condenando a questão da esmola pública, né? Eles davam esmola para aparecer. Se o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, Jesus ali, ele estava fazendo um contraponto teológico exatamente em relação à religiosidade dos fariseus naquele momento. Mas, Arlexson, deixa eu só explicar uma coisa quando a gente fala disso. Não eram todos os fariseus que faziam isso. Existiam fariseus que andavam com Jesus. Nicodemos era um fariseu. Então, o que nós temos que entender é que tinha uma alta cúpula religiosa que era classificada quase como uma área de nobres, pessoas inalcançáveis pelo povo. Então, Jesus ele quebrou alguns conceitos da religiosidade, que essa religiosidade ela rompia com a própria lei de Moisés. Por exemplo, fariseu é algo parecido com santos. Só que os fariseus, quando os gregos invadiram aquela região, né, que Alexandre o Grande invadiu tudo, foram os fariseus que guardaram a Torá, os escritos e os profetas. Foram os fariseus que protegeram as escrituras sagradas. E eles se sentiam mais uma classe que era responsável pelo texto, mas outorgaram a si também a real interpretação do texto. Então, o texto vinha cheio de adendo. Então, isso, uma dica boa para ele aí é ler o capítulo 6. Se você ler o capítulo 6, vai ficar... Ler o capítulo todo, né? Não o texto isolado, vai ficar claro do que... tem uma Bíblia, Arlexson. Tem uma Bíblia, Arlexson, que eu gosto pra caramba, que chama O Livro da Vida, editado pela Mundo Cristão. É a NVT. Esse texto da NVT, que é o Livro da Vida, é a Bíblia sem versículo e sem capítulo, é cortes em parágrafo. Você tem uma clareza melhor de texto e contexto, porque você percebe ali onde começa e termina o parágrafo. E realmente, interpretação absolutamente alegórica, completamente alegórica. E é um problema fazer alegoria quando o texto não se propõe a isso. E aqui para frente, eu tenho certeza que o pastor Ricardo, eu acredito que ele vai trazer algum exemplo para falar. Ele vai mostrar como que se faz a alegoria, como aquela velha máxima, né, cara? Aquilo que na teologia a gente chama de texto fora de contexto. A gente vai falar muito sobre isso aqui a partir daqui. Inclusive, eu vou até deixar agora as próximas perguntas mais para o final, aí a gente responde para a gente poder dar sequência aqui à exposição do que a gente preparou para hoje, né? E boa noite aí, Giane. Boa noite, Anne, boa noite a todos que estão chegando aí. Então, voltando aqui ao nosso conteúdo, né, a nossa exposição aqui, o Benihim é autor, então, do livro Bom Dia, Espírito Santo, é o famoso autor também da ideia da unção do paletó, como a gente estava comentando aqui, e ele foi um cara também que teve uma influência muito grande dos pregadores brasileiros, pregadores pentecostais, mais os neopentecostais, né, principalmente no que diz respeito à teologia da prosperidade, esses tipos de unções, né, unção do paletó, unção do riso, unção mais não sei de quê, influenciou o movimento de batalha espiritual também, né. Então, você vê como é que vem um efeito meio que em cascata, né? Começa com o William Kenyon, né, que a gente falou lá atrás, que influencia na sequência, ele vai influenciar o Kenneth Hagin, que influencia o Benihim, que chega no Brasil e a coisa, inclusive, chega ao ponto de perder um pouco do controle. Mas eu não posso deixar de citar aqui, Cício, que alguns anos atrás o Benihim pediu perdão. Ele reconheceu que o que ele ensinava estava errado, né? Eu não cheguei a ver
se tem algum vídeo falando acerca disso, mas tem uma matéria no site Voltemos ao Evangelho, que é um site confiável. É confiável. E nessa matéria, vocês podem procurar lá depois, vai ter o seguinte trecho. Benny Hinn diz estar arrependido de pregar teologia da prosperidade. Aí, citando as palavras do Benny Hinn. Evangelho não está à venda. O pastor disse que hoje vê como uma ofensa ao Senhor dizer ao fiel doar uma alta quantia. É uma ofensa ao Senhor, é uma ofensa dizer, dê $1.000. Eu acho que é ofensa ao Espírito Santo colocar um preço no Evangelho. Para mim, chega, declarou Benny Hinn. Né? Então, eu copiei aqui a chamada, né, que está lá no site, vocês podem procurar depois, Voltemos ao Evangelho, vocês vão encontrar lá. Se o arrependimento dele é genuíno ou não, se é apenas um teatro, a gente não tem como saber, a gente não conhece o coração do cara, né? Muitos dizem que o ministério dele estava em decadência e por isso ele fez esse pedido público de perdão, né, para tentar trazer um pouco os holofotes para ele. Não sei. Eu torço para que seja um arrependimento genuíno e que ele, a partir dali, ele, né, tenha começado a pregar o evangelho verdadeiro, né? Porque o estrago que ele fez, né, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, com o tipo de teologia dele, foi muito grande. E quando a gente chega no Brasil, a gente vem fazendo um caminho dos Estados Unidos até chegar aqui, né? A gente vai encontrar alguns proponentes da teologia da prosperidade. Ela começa aqui no Brasil no ano de 1973. A gente vai ter, então, Igreja Universal do Reino de Deus, que é a mais conhecida, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostólica e Plenitude do Trono de Deus. É engraçado que os nomes são tudo alguma coisa de Deus, né? Renascer em Cristo, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Nova Vida, Igreja Bíblica da Paz, Ministério Palavra da Fé, Missão Shekinah, e vamos ter também algumas associações e organizações com essa pegada da teologia da prosperidade, como a ADONEP, que deu uma sumida, mas que ainda existe, né, que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, e o Comitê Cristão de Homens de Negócios. Obviamente, em se tratando das igrejas citadas, cada uma vai aplicar essas doutrinas da teologia da prosperidade de acordo com os seus interesses. Né? Eles não aplicam geralmente o pacote todo fechado, pegam um elemento aqui, um outro aqui, e aplicam de acordo com o seu interesse. Mas é possível, se você frequentar, ver um culto, ver uma pregação, você observar elementos dessa teologia. Não só na pregação, mas inclusive nas músicas que são cantadas, né? Com essa ênfase aí, numa vida de bênçãos materiais, numa vida de posses, né? Numa vida onde há uma grande demonstração da pessoa que tem poderes, recursos materiais, valorização, né, da questão dos recursos materiais, né? E é importante destacar que a teologia da prosperidade, apesar de ter muitos erros, ela tem alguns acertos. Aí você pode falar assim, mas como assim ela tem alguns acertos? É exatamente como eu falei lá atrás. Diferente das heresias clássicas, ao invés de atacar algumas doutrinas básicas, né, do cristianismo, o erro delas é super enfatizar algumas questões da Bíblia. Então ela vai ter acertos, mas vai ter erros, né? Então, eu vou pegar aqui um artigo, né, publicado do reverendo Augusto Nicodemos, do pastor Augusto Nicodemos, do site, do portal, né, Tempora Mores, né, quem quiser procurar depois lá, ele vai dar 12 acertos e 12 erros, né, da teologia da prosperidade, que são muito interessantes. Então, eu quero trabalhar exatamente isso com vocês agora. Ele vai dizer o seguinte: ela está certa quando diz que Deus tem prazer em abençoar seus filhos com bênçãos materiais, mas erra quando deixa de dizer que qualquer bênção vinda de Deus é graça e não um direito que nós temos e que podemos reivindicar ou exigir dele. Isso é muito importante, porque os proponentes dessa teologia vão, inclusive, determinar, decretar que Deus tem que abençoar, que Deus tem que fazer, vão ordenar, né, como a gente falou. É engraçado, né? Cara, é engraçado. É engraçado. Seria cômico se não fosse trágico, né? É verdade. Ela acerta quando diz que podemos pedir a Deus bênçãos materiais, mas erra quando deixa de dizer que Deus tem o direito de negá-las, quando achar por bem, sem que isso seja por falta de fé ou fidelidade de nossa parte. Outro ponto importante. Podemos pedir a Deus bênçãos materiais? Podemos pedir a Deus para que Deus nos faça prosperar financeiramente? Sim. Jabez orou assim, né? E é um texto muito curto, se não me engano, está em Números. Jabez, a oração de Jabez foi: alarga minhas tendas, alarga as minhas terras e as minhas tendas. E Deus fez conforme Jabez pediu. E acabou, e não fala mais disso. Exatamente. Temos textos bíblicos onde Deus atende esse tipo de oração.
Isso. Não está errado isso. Agora, essa Qual ideia... o objetivo? E eles erram quando eles deixam de dizer que Deus tem direito de negar. Deus tem direito como Deus soberano, onipotente, onisciente. E no caso de Jabez, por exemplo, quando ele pede para largar as terras, ele está pedindo, Senhor, me dê condição de trabalho, eu quero trabalhar mais para poder ter mais. Ele não está pedindo descanso e água de coco, ele está pedindo, me dê um emprego melhor, que assim eu consigo me sustentar melhor, né? Na época, era a quantidade de metros que você conseguiria para agricultura. E quando Deus nega um pedido desse que você faz, não é porque você não teve fé, não é por falta de fidelidade, não é porque você não dizimou, porque você não faltou, como eles vão colocar. Não. É porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz, Deus nunca erra, né? E, inclusive, tem uma música do Projeto Sola, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro, a música do Projeto Sola fala o seguinte, ela é uma paráfrase do Salmo 23, ela vai dizer o seguinte, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, se Deus, né, está sendo meu pastor, se ele está sendo realmente o meu Senhor e o meu pastor, ele está me pastoreando, ele está cuidando de mim, então aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ele, como soberano, ele sabe, não, isso aqui o Ricardo está pedindo, mas ele não precisa disso, não. Não vou dar para ele, não, porque ele não precisa, ele está enganado. Isso aqui vai fazer mal para ele. E amém por isso. Então, quando Deus não atende às nossas orações, de acordo com os nossos desejos, é bênção também, é bom, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Continuando, ela acerta quando diz que devemos sempre declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom, justo e poderoso, para nos dar tudo o que precisamos, mas erra quando deixa de dizer que essas declarações positivas não têm poder algum em si mesmas, para fazer com que Deus nos abençoe materialmente. Ou seja, eu declarar verbalmente não tem poder nenhum. Eu devo fazer isso? Eu devo declarar e confessar de maneira positiva que Deus é bom? Sim. Devo declarar que Deus é justo? Sim. Que Ele é poderoso? Sim. Até porque isso é verdade, isso é verdadeiro. Mas eu tenho que fazer isso de coração. E mesmo fazendo de coração, não há um poder mágico, um poder mítico por trás, místico, né? Que gera algo no reino espiritual, como muitos vão falar. Isso não existe. Ela acerta... Isso não existe. Ela acerta quando diz que devemos dar o dízimo e ofertas, mas erra quando deixa de dizer que isso não obriga Deus a pagá-los de volta. Isso é importantíssimo. É tipo uma agiotagem, né? Sim. Deus, eu vou te emprestar aqui uma merreca e você me devolva com juros. Pois é. É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso mesmo. Ou seja, nós devemos contribuir, né, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas isso não obriga Deus a pagar de volta. Porque, na realidade, Deus é que nos dá todos os recursos que nós temos, né? Então, mas vamos continuar aqui. Pastor Ricardo, você Sim. citou aí algumas igrejas e o Paulo Travalon aqui, ele perguntou se a Igreja Batista da Lagoinha, que agora o André Valadão mudou para Global da América, está na mesma onda de Universal Mundial quanto ao neopentecostalismo. Acho que não necessariamente como a Universal e a Mundial, mas eles têm problemas hermenêuticos graves. Gravíssimos. Gravíssimos. Transferência de unção, que eu já vi também na Lagoinha. Um pouco disso, né, dessa lei do retorno. É quase o livro Segredo. Parece que eles têm um pedaço na Bíblia, que é o livro Segredo, que você tem que fazer algumas manifestações. Aliás, eles falam que são batistas, mas eu não sei já deixaram de ser de batista. Eu não sei o que eles têm de batista lá, enfim, naquela comunidade, até porque eles não podem eleger o presidente. É porque é uma questão histórica, né? Eles eram da Convenção Batista Brasileira, aí teve uma dissidência, foram para a Nacional e depois se desligaram da Nacional e virou uma igreja independente. Mas o nome acabou se mantendo, né? Mas é uma igreja que, se ela não está toda abraçando a teologia da prosperidade, ou o movimento neopentecostal, né, como foi colocado ali, ela abraça muitos elementos. Tem muita coisa que a gente vê. Inclusive essa Paulo, valorização à questão material, né? É porque, Paulo, tem uma coisa que existem algumas igrejas que são igrejas da moda, né? Tudo que está na moda, aquela igreja vai e traz para ela. Agora virou uma moda de ser church. Aí o que a igreja faz? A igreja que está sempre querendo ir na onda, na moda, atrás de quantidade de pessoas e não ter ovelhas em seu rebanho, mas, enfim. Então, igrejas que trazem esses
os acertos que a moda traz. Aí pinta parede de preto, não sabe nem porquê, aí coloca church, aí tem um louvor tal, daqui a pouco entra no... enfim, em alguma outra onda, então onda por onda, e ficam criando ventos de doutrina, né? Você falou uma coisa muito importante que eu quero pegar isso aí, quero pegar o gancho. Você falou assim, são igrejas que estão ligadas no que a moda tá direcionando, né? A moda é que direciona, não é a Bíblia, não é a palavra. É isso aí. Então é exatamente isso. O que está na moda agora, né? E veja bem, tem coisas que, por exemplo, a questão da parede preta, do church, não são nem tão grandes problemas, assim. Algumas coisas, beleza, a gente pode... Não, né? Church, vamos falar real. Church é tenso. Church não tem porquê, né? Não faz sentido. Mas tudo bem, mas não é um pecado. Eu também nunca faria isso, né? Se eu fosse pastor de uma igreja e vamos mudar o nome para church. Né? Realmente, não faz sentido nenhum. Mas, né, se esse fosse o maior dos problemas, estava de boa. Não é, esse é um dos menores, é o menor dos problemas dessas igrejas. Mas porque vão na modinha, né? É o estilo de música, que é o worship, é a parede preta, é o church, é aquela pregação mais focada no ser humano, uma pregação antropocêntrica e por aí vai. Antropocentrismo, isso aí. Mas tudo ligado na moda, né? O que a moda que vai dizer. Né? Mas voltando aqui, ela acerta quando diz que Deus faz milagres e multiplica o azeite da viúva, que é um argumento que eles usam, né? Mas erra quando deixa de dizer que nem sempre Deus está disposto, em sua sabedoria insondável, a fazer milagres para atender nossas necessidades. E que, na maioria das vezes, ele quer nos abençoar materialmente através do nosso trabalho duro, honesto e constante. Importante, tá? Deus, às vezes, quer nos abençoar através do trabalho, da relação mesmo. Até porque isso foi a punição para Adão. Com o suor do teu rosto terás o teu sustento. Não, e o trabalho em si, ele é uma bênção, né, Cício? O trabalho em si é uma bênção que Deus nos dá. Né? Ela acerta quando quem identifica... não trabalha que o diga. Exato. Aí passa a valorizar pra caramba, né? Ela acerta quando identifica os poderes malignos e demoníacos por detrás da opressão humana, mas erra quando deixa de identificar outros fatores como a corrupção, a desonestidade, a ganância, a mentira, a injustiça, os quais se combatem não com expulsão de demônios, mas com ações concretas no âmbito social, político e econômico. Né? Muito importante isso aqui. Muitas igrejas, inclusive, que vão caminhar ali, principalmente para essa coisa mais baseada na batalha espiritual, vão adotar essas práticas aí. E começa aqui, né? Então, existem os poderes malignos, existem os poderes demoníacos por detrás da opressão humana? Sim. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas a gente não pode esquecer que nós temos corrupção, temos desonestidade, temos ganância, temos mentira, injustiça, temos o ser humano, né? O ser humano caído, afetado pela queda, e tudo isso vai influenciar, né, os seus relacionamentos, vai influenciar em todas as instâncias, né, da sua relação social. Então é importante isso também. Ela acerta quando diz que Deus costuma recompensar a fidelidade, mas erra quando diz que quando deixa de dizer que por vezes Deus permite que os fiéis sofram muito aqui neste mundo. Né? Isso é importante. Deus muitas vezes permite que a gente sofra para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ela está certa quando diz que podemos pedir e orar, buscar prosperidade, mas erra quando deixa de dizer que o não de Deus a essas orações não significa que ele está irado conosco. Cara, eu já ouvi isso. Tipo assim, tem que olhar o que está acontecendo aí. Pode ser uma legalidade aberta. Pode ser uma brecha. Uhum. Você tem que fechar essa brecha, irmão. Tem que fechar essa legalidade que está aberta aí, porque se Deus não está atendendo, se Deus não está... Entendeu? Você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. Vou pegar o vá. Satanás quis o mesmo lugar. Texto completamente fora do contexto. Não é assim que as coisas funcionam. Mas vamos lá. O Alex aqui, ele está perguntando para você, ó. Tá bom. Riqueza material é dom de Deus? Parece ser tão fácil para alguns, ou depende de nossas capacidades intelectuais e físicas humanas já dadas por Deus? Ou as duas verdades existem? Eu creio que... Existem pessoas ricas e existem pessoas pobres. Sim. E aí, a prosperidade, como é que fica nisso? Mais para o final, quando a gente for caminhar para alguns textos bíblicos que a gente vai apontar, eu acho que eu vou responder melhor. Mas respondendo de maneira mais rápida aqui, eu creio que as duas verdades podem coexistir perfeitamente. Eu creio que Deus abençoa algumas pessoas com uma capacidade, uma inteligência de serem empreendedores, sabem fazer dinheiro, né? E outras, não. Né? Eu creio nisso. Mas mais na frente, acho que a gente vai falar disso. Porque, inclusive, na Bíblia, a gente vai ver essas duas coisas. Pessoas
que tinham mais posses, pessoas que tinham mais bens materiais, e outras não, né? Isso é importante frisar, porque eles vão argumentar em cima disso. Eles vão usar o fato de que na Bíblia existiam homens ricos, né? Um dos argumentos, inclusive, deles, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí. Mas vamos lá, só para a gente finalizar essa parte aqui. Ela acerta quando cita texto da Bíblia que ensina que Deus recompensa com bênçãos materiais aqueles que o amam, mas erra quando deixa de mostrar aquelas outras passagens que registram o sofrimento, pobreza, dor, prisão e angústia dos servos fiéis de Deus. Muitos servos, homens de Deus, servas, sofreram, passaram por angústias, né? Isso não quer dizer que eles estavam em pecado. Então a gente não pode... Jesus? Tipo Jesus. Só para citar um, né? Né? Nós temos os apóstolos que passaram por muitos sofrimentos também. Qual não passou, né? Qual não Exatamente. passou, né? Muitos pais da igreja, Cícero. Eu tenho um livro aqui, não sei se você já ouviu falar, que é o Mártires da Fé. Conta a história de vários mártires da você fé. Tem? O meu, eu não lembro. Tem um e tem... CPAD tem um bem legal até. Eu tô olhando aqui para cima porque eu fico uns livros meus que ensinam, mas eu não lembro aqui qual é a editora. Acho que é do John Fox, né? Que o autor. E ele vai citar vários mártires da história da igreja. Homens que... Se são mártires, são essas testemunhas que hoje nós chamamos de mártir, é porque passou por algum sofrimento. Exatamente. Então, homens que morreram queimados, foram presos, enfim, foram presos, né, e sofreram em nome do evangelho, né? Então, estuda um pouquinho a história da Reforma Protestante para cá, meu irmão, que você vai ver muita coisa ali, né? E homens de Deus, homens, né, que deram literalmente as suas vidas, né, em prol do evangelho. Isso para citar mais recente. Você volta na Bíblia, você vai ter os apóstolos, você vai ter Jesus, como o pastor Cícero já citou. Voltando, ela acerta quando destaca a importância e o poder da fé, mas erra quando deixa de dizer que o critério final para as respostas positivas de oração não é a fé do homem, mas a vontade soberana de Deus, né? Cara, isso aqui é chave. É chave. O critério final para as respostas positivas de oração não é a fé do homem, não está em mim, não está em você, não está na oração do pastor. Vou pedir para o pastor assessorar, porque a oração do pastor é mais poderosa. O Cícero tem uma barba grande, então a barba dele representa unção. Compensação, eu não tenho aquela desgrama aqui, eu esqueci o nome. Gente, não, tá? Não é o poder da oração não está no homem, mas está em Deus, no Deus que atende a oração, ao Deus que recebe a oração e na vontade soberana dele. Ela acerta quando encoraja a buscar uma vida melhor, mas erra quando deixa de dizer que a pobreza não é sinal de infidelidade e nem a riqueza é sinal de aprovação da parte de Deus. Muitos vão colocar que se você é rico, então porque Deus te abençoa. Mas foi exatamente esse o contraponto que Jesus fez quando ele encontrou com o jovem rico. Porque era o pensamento do judeu daquela época era que um rico era muito abençoado e praticamente era salvo e remido já por Deus. Uhum. Então, quando Jesus fala bem assim, olha como é que o texto diz, olha como é que é importante ter atenção ao texto. Jesus chega para aquele jovem rico, fala mais ou menos assim, jovem rico, faz o que eu fiz, saca? Deixa tudo pela mensagem do evangelho. Jesus deixou muito mais do que riqueza, né? Exatamente. Jesus veio caminhar na terra. Aí aquele jovem rico se entristece e sai. Aí Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E qual é a surpresa de Pedro? Ué, então quem pode? Aí ele responde. Aí Jesus responde. Que fala clássica, né? Para os homens é impossível. Para os homens é impossível, mas nada é impossível para Deus. Não é que o rico não é salvo, é porque rico e pobre são miseráveis igualmente. Porque quando a gente fala de miséria na Bíblia, a gente não está falando de condição financeira, a gente está falando de qualidade espiritual. É uma coisa um pouco diferente. Isso responde aqui um pouco também do que o Arleson falou lá atrás, quando ele pergunta se riqueza é um dom de Deus. Sim, mas tipo Joana. Lucas 8,3 tem uma fala que é bem legal. Eu abri o texto aqui, ele fala que Joana, que era a esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, e Susana e muitas outras mulheres ajudavam a sustentar Jesus com seus bens. Essa é a finalidade de Deus abençoar alguns com uma prosperidade maior. Como que você está usando os recursos que Deus providenciou a você para a expansão do reino? Eu estou dizendo que você não vai poder comer, pedir uma pizza. Não é nada disso. Eu estou dizendo que aqueles que são mais abençoados por Deus, eles vão ser cobrados por essas bênçãos. O que você fez pelo evangelho? Aquele que ganhou 1 talento, aquele que ganhou 10 talentos. Sabe?
Deus sim, Deus ele é um abençoador. Deus tem prazer em abençoar. Mas o evangelho precisa ser expandido, né? E eu creio que Deus, inclusive, abençoa algumas pessoas financeiramente para que elas possam investir na obra de Deus, né? Abençoam para abençoar, né? Isso. Eu conheço pessoas que são assim, tá, Cício? Eu conheci, tive amigos, né, no decorrer da minha história que tinham um coração aberto assim. Eu lembro de um amigo especial que eu tenho, porque apesar de ter muito tempo que eu não encontro com ele, tá vivo ainda. E ele falava assim, eu não tenho talento nenhum. O meu talento, o que eu posso fazer para a obra de Deus é ajudar com o meu recurso financeiro. Ele era um empresário, né? E era um cara mão aberta, cara. Era um cara que não tinha dificuldade de meter a mão no bolso e ajudar no que fosse necessário e fazer com aquilo com o maior prazer. E detalhe, sem divulgar o nome. Ele não gostava que falasse quem era. Glórias a Deus pela vida dele. Não gostava de holofote. Vi ele fazendo isso de diversas formas, em diversas vezes, né? Então, mas vamos lá, último ponto ali. Ela cerca quando nos encoraja a buscar a Deus, mas erra quando induz os crentes a buscá-lo em primeiro lugar por aquelas coisas que a Bíblia constantemente considera como secundárias, passageiras e provisórias, como bens materiais e saúde, né? Então, ela acerta quando fala que a gente tem que buscar a Deus, mas tem que ficar em primeiro lugar é buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, né? Como ele vai dizer na palavra dele, e as demais coisas que a gente vai daqui a pouco tratar esse texto vão ser acrescentadas. Eu não tenho que buscar a Deus por causa dos bens materiais. Eu não tenho que buscar a Deus. Aliás, em João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai para o outro lado, né, do mar ali, né, e algumas pessoas, a multidão, na realidade, vai atrás dele, e Jesus fala, vocês vieram atrás de mim. Vocês vieram aqui atrás de pão, né? Vocês vieram atrás de mim. E Jesus desce o sarrafo ali, dá uma palavra dura, né. Ali está um exemplo, Cício, tem gente que fala assim que Jesus... nos evangelhos só pregou o amor, né, que ele não deu palavra dura, não, ali ele sentou o sarrafo ali, em todo mundo, tá? Não era só nos fariseus, não. É isso aí. O pessoal vai falar assim, não, mas Jesus, quando era os fariseus, ele batia. Quando era o povão, a multidão, ele falava com amor, com carinho. Não é bem assim, não. Faz uma leitura mais atenta que você vai ver que... Eu tenho certeza que era com amor. Não, sempre era com amor. Não sei se era com uma fala... como você trata uma pessoa que acabou de cair no chão, tá toda ralada. Sim. Entendeu? É diferente. Fala, você tá bem, cara? Como é que você tá? Agora, diferente de um camarada que tá chutando uma quina e fala, meu irmão, você tá ficando maluco? Pois é. Diferente. Os dois você quer que pare de se machucar. Pois é. Mas vamos lá, refutando seus ensinos. A principal característica, eu acho, da teologia da prosperidade é que ela apresenta um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, né? Sendo que em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar da palavra de Deus, você vai encontrar algum ensinamento de que o evangelho pode ser fonte de enriquecimento, uma fonte de empreendedorismo. Não, muito pelo contrário. A mensagem é diametralmente oposta a isso. O que Jesus oferece para nós, para aqueles que o seguem, é o quê? É renúncia e cruz. Lucas 9, 23 e 24 vai dizer, palavra de Jesus, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará, né? E além disso, a gente vai ver nos ensinos de Jesus, ele falando de sacrifício, ele falando de renúncia, como já foi dito, ele falando sobre perder a própria vida, né? João, inclusive, capítulo 12, verso 24, tem uma passagem que eu acho bem interessante, que Jesus diz o seguinte, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Como é que eu frutifico? Eu tenho que morrer para isso. Então parece que é uma mensagem, parece não, né? É uma mensagem diametralmente oposta, né, a essa mensagem que os proponentes da teologia da prosperidade traz. Né? Eu costumo até dizer, pastor Cício, que isso não é evangelho, é o evangelho. É um evangelho do eu, focado no eu. Por quê? Porque é algo baseado na troca. Ou seja, eu faço, eu dou e Deus me abençoa. Eu faço e Deus faz por mim. Eu dou e Deus me dá. Né? Eu acho engraçado que a palavra evangelho, ela tem um apontamento de mensagem de boas novas. Quais são as boas novas que você está apresentando? Cara, a palavra de Deus ela é clara quando Paulo diz que aquele que está conformado com isso aqui é o mais miserável dos homens, aquele que busca prazeres para aqui
é o mais miserável dos homens. Não estou dizendo que a gente não tenha que viver bem, viver com qualidade, viver com tentar buscar o melhor para a sua vida, trabalhar, suar mesmo a camisa, trabalhar, saber lidar com o dinheiro, saber que o seu trabalho vale muito. Antes de comprar uma coisa, pensar, cara, quantas horas de trabalho eu levo para comprar isso? Para saber se realmente isso vale a pena, para você ter a ideia de caro e barato dentro da sua situação. A palavra de Deus, ela fala muito de finança. A fala que a gente escuta muito nesse meio neopentecostal a Bíblia fala mais de finança do que de salvação. Sinto muito. Eu falei, sim, a Bíblia fala muito sobre finanças, mas o que a Bíblia fala de finanças? Fala que é para você ter acúmulo de bens? Muito pelo contrário. Não sei. A gente vai ler alguns textos aqui. Eu quero, inclusive, passar para essa parte, Cício. Então vamos. Eles vão usar alguns argumentos, eu não vou citar todos aqui, tá? Até por uma questão Nem dá, né? Não dá. São 100 Mas, por anos, exemplo, né? um argumento muito comum é que na Bíblia encontramos muitos homens que foram ricos. Tá. Outro argumento que eles vão usar é que João 10:10, Jesus disse que veio para dar vida e a vida é abundância. Então, se veio para dar vida e vida é abundância, então eu tenho que ser rico. Eu prefiro a eterna. Tá. 3. Jesus tinha muitas riquezas. Né? Eles vão usar esse argumento aí. Tá? Eu acabei de falar que tinha um monte de mulher que precisava sustentar o cara. Sim. Mas aí eu quero, então, trabalhar aqui alguns pontos, né, de alguns ensinos, alguns pontos principais dos ensinos dele. Primeiro, sobre a questão de contribuir para receber, porque eles vão falar, você tem que contribuir para receber, para que Deus te abençoe. Né? É fato que nós devemos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas a gente deve ver isso como um privilégio e como um ato de adoração, não como um ato de troca. O que é dízimo e oferta, pastor Ricardo? Rapidamente. Para que serve o dízimo e oferta? Para sustentar a obra de Deus, para abençoar a obra de Deus, para fazer com que o reino avance. Né? Comprar uma cadeira para o visitante sentar é avanço. Exatamente. Para sustentar missionários, para pagar o salário do pastor, para pagar os custos da igreja, porque a igreja está no local que tem conta de água, conta de luz, conta de telefone. Não, a igreja não paga esses negócios não, cara. A igreja não paga. Não paga, né? Vive de brisa, né? A igreja não paga isso. Pois é. E a gente tem que ver o ato de dizimar e de ofertar como um privilégio, de poder ser coparticipante da obra, de poder contribuir para o avanço do reino. Né? A gente tem que ver dessa maneira. Né? E, em primeiro lugar, a palavra diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A palavra de Deus fala isso, 2 Coríntios, capítulo 9:7. Né? Segundo lugar, se apenas o ato de contribuir em si garantisse bênção, Deus não teria rejeitado e matado Ananias e Safira. Eles contribuíram. Metade do que tinha. Metade do que tinha. Bastante coisa, tá? Né? Mas Deus rejeitou, né, a oferta deles e os consumiu. Novo Testamento, tá? Isso não é Antigo Testamento, não. Novo Testamento. Livro histórico no Novo Testamento. Exato. Terceiro lugar, a prova de que Deus olha o coração e não o valor da oferta está no fato de que Deus aceitou a oferta da viúva pobre, que deu apenas 2 moedas de cobre, e não aceitou a oferta dos ricos. Você pode conferir isso depois em Lucas 21, do verso 1 até o verso 4. Então Deus olha o coração. Deus não olha o exterior. Né? Nós ofertamos e dizimamos não pelo que esperamos receber, mas pelo que recebemos. Nós já recebemos. E tudo que nós fizermos vai ficar sempre aquém daquilo que Deus já fez e faz por nós. Né? Sempre vamos deixar a desejar. Né? Como Paulo vai falar, a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada. Né? Então, por mais que eu faça, nunca vai chegar nem perto daquilo que Deus já fez na minha vida, através da vida de Jesus, principalmente. E o que ele continua fazendo a cada dia, obviamente. Segundo ponto, sobre os homens ricos da Bíblia que eles vão falar, né? Eles vão citar, por exemplo, Cício, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, homens que foram ricos, que tiveram grandes posses. Só que a gente não pode usar isso como regra, pois muitos homens e mulheres de Deus, também citados na Bíblia, não eram ricos. Elias, por exemplo, dependeu da oferta da viúva de Sarepta. A gente vai ver isso lá em 1 Reis 17. Um homem de Deus, um profeta de Deus, mas dependeu de uma mulher. Né? João Batista viveu boa parte da sua vida no deserto. Né? Não era um cara de posse, não era numa mansão na praia. Era no deserto. Mateus 3 vai falar sobre isso. O apóstolo Paulo
o texto bíblico vai dizer que ele fazia tendas, ele dependia também de ofertas para suas viagens missionárias. Filipenses 4, de 10 a 20, vai ser uma das cartas que vai trazer isso. Paulo volta e meia pedir ajuda aos irmãos. Irmãos, mandem, estou precisando de ajuda. Cícero, acho que seu microfone está mudo aí. Isso. Tá, aí a própria comunidade de Jerusalém precisou ser ajudada. Pois é, e homens de Deus, homens e mulheres de Deus. O próprio Jesus, já foi citado aqui, não tinha onde reclinar a cabeça. Mateus 8,20 vai dizer isso, né? E sem contar os 12 apóstolos e outros homens de Deus que passaram por dificuldades ao longo da história da igreja. Eu até citei, o professor José Augusto até colocou que o autor é o John Fox e o livro é o Livro dos Mártires, né? Então, um livro que vai falar um pouco disso também. Sobre a passagem de João 10,10, que eles citam, né? Aí temos aqui o caso, Cisco, que você falou lá atrás, de um texto fora de contexto. O que é o texto fora de contexto, pessoal? É quando você tem uma narrativa, você tem um contexto histórico, algo sendo contado ali, e você tira um trecho só. É tipo aquela ideia de, tipo assim, pegou o bonde andando e quer andar na janela? É mais ou menos isso, porque o cara que pega o bonde andando, ele não sabe o que está sendo falado, o discurso todo, a narrativa histórica, ele quer opinar, é mais ou menos isso. Você pega um texto fora de contexto, você quer criar uma doutrina, criar uma ideia, um pensamento, não dá. Como diz aquela máxima, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. É o caso aqui, a gente vê muito isso. Geralmente as heresias vão pegar textos fora de contexto, né? No capítulo 10... Tem um exemplo aqui, ó, que o Paulo falou, que teve um pregador que ele ouviu, que disse que ele deu uma bronca no povo da igreja lá, que o povo não era rico porque eles eram desobedientes. Ele usou o texto Romanos 5,17, fala, reinarão em vida por meio de um único nome, homem, Jesus Cristo. Só que ele só leu a parte B, porque a parte A fala bem assim, ó. Sempre assim. Pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, transgressão de Adão, né? Muito mais aqueles que receberão de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, e reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Velho, cara, o texto absurdamente autoexplicativo. Não, e absurdamente fora do contexto, né? Não, o texto é autoexplicativo. O cara rasga um texto no meio para poder o texto concordar com a ideia dele. Ele rasga um versículo no meio. Exatamente. E o contexto do capítulo 10 aqui de João, Jesus está se revelando como o bom pastor. Aquele que, como ele mesmo diz, né? Que é diferente do ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, que vai estar no verso 10. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então ele está fazendo um contraponto. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, e eu vim para dar vida e vida em abundância. Isso vai ficar muito claro exatamente no verso 11, quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus está falando aqui de vida espiritual, de vida eterna. Então, quando você vira uma placa com esse versículo, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e tem um pastor abraçando uma pessoa doente, não é aquele pastor não, tá? Exatamente. Tem uma placa de uma igreja com isso aí. Eu já vi, já. Não vou falar que é a mundial, não, porque eu não sei se... Vocês vão derrubar a live, né? Vocês vão derrubar a live aqui. Sobre o quarto ponto aí, Jesus possuía muitas riquezas, né? O argumento que alguns vão usar, que é outra afirmação usada pelos defensores da teologia da prosperidade. Né? Que está errado. Jesus possui toda a riqueza. Exato. Só que ele não usou em terra. Aí sim, mas olha o absurdo. Eles vão se basear na ideia de que Jesus ganhou presentes dos magos. Né, Mateus... parece piada, né, cara? Parece piada. Mateus 2,11 vai dizer lá que entrando na casa, acharam o menino com Maria e sua mãe e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Perfeito. Aí, então, quer dizer, Jesus é rico desde que era bebezinho, porque ele recebeu lá ouro, incenso e mirra. Vida boa de Maria. Cara, é esse o argumento que eles vão usar. E, gente, eu não estou inventando isso na minha cabeça, não. Eu pesquisei para preparar esse material aqui, tá? Os caras falam isso. Quanto de ouro esses caras estavam carregando para sustentar Jesus pelo resto da vida? Exato. Não, e eles se esquecem que por causa da perseguição de Herodes, Jesus teve que fugir com seus pais para o Egito. E não é difícil imaginar que esses recursos, esses presentes foram usados para custear as despesas dessa viagem. Porque eles tiveram que fugir até a morte de Herodes. Eles só voltaram depois que Herodes morre. Eles se esquecem desse pequeno detalhe, se esquecem ou são
desonestos intelectualmente. É melhor esquecer detalhes. Porque o detalhe, pastor Ricardo, a hermenêutica, a exegese, ela faz um apontamento exatamente para os detalhes do texto. Ela busca informações que o texto não disse, mas informações que estão contidas no texto. Isso faz uma boa exegese, isso faz uma boa hermenêutica. E esse é o problema daquilo que a gente falou na semana passada, do cinema gospel. O Deixados para Trás é uma bagunça teológica absurda. O cara aqui mandar um abraço para a Lorena, famosa minha irmã, e o pastor Adorian, o maior pastor de jovens da Via Láctea. É isso aí. Ele falou que a gente diminuiu na semana passada. É isso aí. E outro ponto importante, isso de ser observado, que a gente não pode deixar de comentar aqui, que Jesus nasceu numa família simples e pobre. Né? Seu pai era carpinteiro. Sua mãe era dona de casa. E isso é comprovado facilmente pela Bíblia. Por quê? Quando eles foram apresentar Jesus no templo, eles deram uma oferta que, segundo a lei, era uma oferta de quem não tinha muitas posses. Né? Lucas 2,24 vai dizer, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Quando a gente vai lá para Levíticos 12,6, nós vamos encontrar o seguinte, e quando forem cumpridos os dias da purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Mas, se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. A oferta que os pais de Jesus levaram para apresentar Jesus era uma oferta de alguém que não tinha posses, de uma família humilde. Então, dá para refutar isso biblicamente com muita facilidade. E além disso, se não fosse só isso, né, Jesus sempre ensinou que não devíamos ter apego aos bens materiais. Lucas 12,15 vai dizer, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer, né, não consiste na abundância do que possui. Vou repetir a parte B do verso. A vida de qualquer pessoa, né, qualquer ser humano, não consiste na abundância do que possui. Não é o muito ter que quer dizer que você tem vida. Viver não é isso, não é o acúmulo de riquezas, não é a avareza. Né? E por último, o conceito de prosperidade cristã, bíblica, não é o mesmo ensinado pela teologia da prosperidade. Por quê? Na cosmovisão cristã, prosperidade é a ausência de necessidade. Né? Deus nos promete em sua palavra, né, Salmo 37,25 vai falar disso, que o justo não irá mendigar o pão. Né? Mateus 6,33, que é um texto também que é usado fora do contexto pra caramba, diz que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, tem gente que como uma parte do texto vai falar assim, todas as coisas vos serão acrescentadas. Nananina, não. Todas essas coisas vos serão... Que coisas, né? Aí, a pergunta que é bem na sequência, né? Exatamente. Que coisas? Aí você tem que ler o texto para entender, mas eu vou falar para você aqui, ó. Essas coisas que o Senhor promete nos acrescentar, tá lá no verso 31, vai dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Ou seja, quando nós buscamos o reino de Deus, segundo o contexto de Mateus aqui, suas necessidades básicas serão preservadas. As necessidades básicas serão acrescentadas. Comida, bebida e vestimento. Ou seja, você não vai ficar sem comer, você não vai ficar sem beber água, tá? Né? Bebida alcoólica. E aí você não vai ficar... Saber, né? Você não vai ficar também sem poder se vestir. Você não vai sair andando por aí sem roupa. Essa é a ideia que o texto traz para nós. É porque é crime. Né? Exatamente. E para concluir, existe, gente, uma grande quantidade de passagens que mostram um ensino totalmente diferente desse pregado por essa teologia. Eu vou só citar aqui, porque não dá para ler. Lucas 1, 52, 53, Lucas 4, 8, Lucas 6, 20, 26, Mateus 1, de 9 a 11. Desculpa, Mateus não, Tiago, né? Marcos 10, 21, Marcos 10, 25, Mateus 6, 19, 21. Pois é, pastor Ricardo, mas eu acho que o problema está exatamente nisso. A gente tem vivido em um momento da história onde nós somos bombardeados por informações e a gente simplesmente as ignora. Eu lembro quando a gente falou lá da modernidade líquida, a gente tratou muito disso, de como as informações elas estão presentes no nosso cotidiano e o quanto que nós ignoramos essa informação e ficamos só na superfície de um mar de informação, por exemplo, que é a internet, né? Sim. Você não acha que o problema não vou dizer que o problema, que a vantagem dos enganadores
é a imbecilidade ou o desprazer da pesquisa, ou não ser bereano, ou Sim. No fato de as pessoas não sabem ler a Bíblia. Sim. Há um tempo, eu preguei num texto não muito usual. Eu preguei em Judas. É um texto forte. E eu esperei bastante tempo para a galera achar Judas. Entendeu? Não é um livro comum, né, de se pregar. Não é um livro comum. Teve uma outra vez que eu preguei, se não me engano, foi Oséias ou Amós. Rapaz, deu trabalho para a galera achar no aplicativo. Porque muita gente hoje lê a Bíblia no telefone celular. Eu, particularmente, eu não gosto que se leia no celular, porque vai chegar alguma notificação em algum momento e aquilo vai te distrair. Eu não sou contra o meio digital como ferramenta para leitura, se você não se incomoda, suas vistas não cansam. Eu não acho que o meio digital é um problema. Não acho mesmo. Contudo, o telefone ele vai te apresentar algumas notificações, aquilo você vai perder um pouco da sua concentração, né? Ele vai te atrapalhar de alguma maneira. Mas no aplicativo, algumas pessoas as pessoas tiveram dificuldade de achar. E é isso. Foi muito complicado. Isso que você falou aí da questão da... eu vejo exatamente isso que você comentou. Eu vejo que muitos desses líderes, desses pastores, se aproveitam da ignorância das pessoas. Né? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos desses líderes, desses pastores, vão se aproveitar disso. As pessoas não leem a Bíblia, não buscam a pesquisa. Eu já fiz parte de igreja, já vi isso de perto. Eu vi pastor em período de dificuldade financeira. Tá? Não foi longe, não, no período da pandemia. As pessoas tendo dificuldade de se alimentar e pastor trocar de carro. No período da pandemia. Alguma coisa está errada. Não pode. Né? Aí, por mais que você faça, mas talvez ele juntou dinheiro e aí naquela época ele conseguiu trocar e tal. Cara, não seria nem ético, então, ele trocar. Por favor, né? O pastor César aqui, ó, grande pastor César, ele conhece a realidade, com bastante propriedade. Ele fala que ele provou a realidade do verso de Mateus 6,33 de forma real em minha vida. De buscar a Deus, né? De buscar. Isso, buscar Deus em primeiro lugar. Pode ter certeza que ele é bem real para aqueles que buscam. Eu confio. É aquilo, se a gente não crê no que a gente lê, a gente está no lugar errado. Né? Exatamente. Mas é isso aí. Eu te falei isso hoje, né? Hoje. É por isso que eu estou citando. Eu não vou contar o caso, sim. Mas se eu não creio, porque inclusive até é nesses momentos de dificuldade que a nossa fé é testada, é provada. Porque a gente canta tanta coisa, a gente vai para a igreja, ouve tanta palavra, mas na hora da dificuldade é que vem ali, né? Inclusive, e a palavra de Deus vai dizer que Deus, ele disciplina, corrige os filhos que amam. Né? Eu quero ser amado por Deus, eu quero ser corrigido. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, imaginar que eu estou sendo corrigido, estou passando por alguma dificuldade, às vezes, né? E que é porque eu estou em pecado, é porque eu... Claro, senão vamos rasgar a carta de Tiago. Vamos rasgar a carta de Tiago. Tiago fala, Deus não tenta ninguém. Exato. Deus não tenta ninguém. E Deus prova aquele que ele ama. Ninguém é aprovado se não houver uma prova. Exatamente. Não existe esse tipo de aprovação. Nós fomos salvos por Deus. É isso aí. Mérito dele, glórias a ele. Mas nós estamos aqui. A santificação é um ato, um processo que eles caminham em unidade. Exatamente. Acontece que quando a gente olha pessoas com bastante condição financeira, a gente acha ainda que eles são mais abençoados do que nós. A bênção final é a salvação. Óbvio, não estou dizendo que conforme-se com a sua pobreza. Você não tem o que comer? Conforme-se com isso. Não estou dizendo isso. Da minha boca você jamais vai escutar. Eu digo que você tem que procurar meios honestos e lícitos para tentar mudar de vida, para que você
prospere financeiramente, apesar do Estado. Então, deixar isso claro, né? Então, eu oro a Deus para que a sua vida melhore, para que você tenha uma vida melhor do que a minha. Eu não sou uma pessoa abastada, ao contrário, eu faço continha de moeda. E aqui eu quero fazer um comentário em cima disso que você falou. Ore, se você tem um desejo para Deus te abençoar, de acordo com aquilo que você tem capacidade de ter, porque a Bíblia fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E tem gente que, às vezes, ao invés de ser uma bênção, ter muitos recursos, é uma maldição. Eu quero exatamente... Às vezes a bênção é não ter, né? Exatamente. Eu quero finalizar com um texto que fala sobre isso. 1 Timóteo 6, 9, 10 vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa Todos. Exato. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é complicado. Não está errado você querer ter uma boa casa, ter uma renda suficiente ali para você e sua família comerem bem, dormirem bem, se vestirem bem, né? Como a palavra fala, ter o trivial ali, o básico ali para você. Não é errado isso, muito pelo contrário. Mas agora, quando você começa a colocar os bens materiais, riquezas, as posses, em primeiro lugar, algo está errado. Aí o texto fala, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E vai dizer que muitos se desviaram da fé. E essa carta aqui, carta de Paulo a Timóteo, é exatamente Paulo orientando, né, o seu amado filho na fé, o seu discípulo. Aí ele fica ligado nisso, cara. Não cai nessa bobagem de querer ficar rico, não. Se você tiver que ficar rico, meu irmão, você vai ficar. Deus vai te conduzir para isso. Deus vai olhar para você. E eu creio que alguns têm dons nesse sentido de administrar, de não se perder nesse sentido. Não acho que todos têm. E eu prefiro, se eu não tenho dom para isso, Senhor, deixa do jeito que está, para que eu não venha me perder nisso aí, como diz o Paulo aqui a Timóteo, né, que eu não venha, por causa da cobiça, me desviar da fé. Né, não permita isso. No final das contas, qual é o objetivo disso que você quer? Nós não estamos aqui, óbvio que nós estamos afrontando, atacando e refutando a teologia da prosperidade. Mas nós estamos dizendo que as pessoas não podem almejar cargos melhores, montar o seu próprio negócio, o que quer que seja, aproveitar boas oportunidades. Às vezes você tem um carro que valorizou muito e você conseguiu vender o carro, você comprou por um preço X, vendeu por um preço X mais um, isso é bênção. Às vezes seu imóvel valorizou, ou às vezes apareceu uma boa oportunidade para você adquirir um imóvel, às vezes você tem a possibilidade de trocar de emprego, o que quer que seja. Nós não estamos dizendo que você não possa sonhar. Sim. A Bíblia ela pede para que a gente não tenha ambições egoístas. Sim. E pede também que a gente não peça a Deus para gastar com os nossos deleites. Que é esse que é o problema. A gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, porque a gente pede por conta de nossos deleites. Não... É contra isso que a gente prega. Não é que se você for rico, você é um amaldiçoado. Ou se você for pobre, você é um amaldiçoado. Não. Seja abençoado em nome de Jesus. Mas a nossa pregação, a nossa mensagem é: Jesus Cristo é o Senhor. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Dobre seus joelhos na presença da potente mão de Deus e siga conosco rumo a Jerusalém Celestial, aquela que desce do céu no final de Apocalipse. E essa é a vitória do crente. É lá que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não é aqui. Aqui a gente pode até ter momentos de alívio, mas a alegria eterna é lá com Ele. Ô, Cício, estava enquanto você falava, dando uma lida nos comentários aqui, tem alguns interessantes aqui de a gente exibir aqui, ó. O Paulo Travalon colocou assim: a Lagoinha tem uma matéria em seu seminário e também o seminário Rema tem chamada Autoridade do Crente, do Kenneth Hagin.
Aí ele colocou, não sabia que existia esse negócio de o crente ser autoritário. É pior ainda, a gente pode dar voz de prisão por ser crente, não é por ser cidadão. A gente tem autoridade. Gostei do trocadilho dele, ele não sabia desse negócio do crente ser autoritário. Saiba disso. Quem tem autoridade é o Senhor Jesus, né? Ele vai comentar... Tem um livro aí que fala disso, mas... esse comentário eu achei legal também. Jesus era rico, né? Falaram que ele tinha casa na praia e que o jumentinho era dele como se fosse uma Ferrari. Rebaixado devia ser, né? O jumento. Um jumentinho bem rápido, né? Um jumentinho bem rápido. Nem era dele. Ó, ele compartilha aqui, Cício. Esse aqui você comentou lá, né? Você comentou. Do Romanos 5,17. Outro comentário, porque eu já presenciei isso, sabe, de perto. Ó, isso aí eu já vi isso acontecer. E os pastores que pregam que o crente tem que pagar primícias, mínimo 30 avos, não é isso? 30 avos do salário. Meu irmão, eu fiz comunicação e teologia. 2. Eu também não... Se tiver errado, corrijam, ensina a gente aí no comentário aí, no chat. Por favor. Do salário que recebe na mão do pastor, porque só o dízimo e as ofertas alçadas não servem para prosperar, para valer. Aí, fonte, Arial 12. Ou Times 14, depende se for a BNT, né? Por quê? Porque bíblica não tem nenhuma fonte bíblica para isso aí, não. Tá? Sai dessa. Né? Se você, inclusive, você está numa igreja que tem essas asneiras aí, sai fora. Aproveite para sair. Vai para uma igreja bíblica, sai dessa sinagoga de Satanás aí. Exatamente. Não precisa quebrar tudo. Não, sai de boa. Dá licença, vai. Aí ele vai continuar dizendo, ó, embasamento de primícias para o pastor, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tem um amigo meu que diz que o nome disso é gambiarra. Quem fala isso é o pastor Ciso, gente. Ele que fala, é quando você pega uma parada que não tem nada a ver, você aplica do jeito que você quer. É isso aí, é uma gambiarra. Pegou o texto e fez uma gambiarra para tentar. Exatamente. Quem faz isso? Não tem nada a ver isso, né? O pastor César Rodrigues, né? Para mim, cada dia é um milagre. E essa realidade de Mateus passou a ser meu alicerce quando descobri minha doença de coluna. Ele tem uma doença séria de coluna, tá? Isso. É degenerativa, não é isso, César? Se eu não me engano, uma doença aquela doença degenerativa, doença grave na coluna, ele trava de SAMU. E a gente está aqui, a gente testemunha, a gente conhece o trabalho do pastor César, ele até colocou, né? Ele é pastor lá no Romão. Em São Romão. Em São Romão. Tive a oportunidade de ir lá uma vez. Né? E é um homem de Deus, tem feito um trabalho excelente lá. Né? Se ele tivesse atrás de riquezas, de prosperidade... Não estaria lá. Não estaria lá, com certeza não estaria lá. E é isso, ele parabeniza aqui no final o canal. Parabéns por esse canal, vocês são bênçãos. Isso aí, César. Não só para o César, mas para todos. Gostou do conteúdo, então clica, né, compartilha, dá um joinha aí, comenta, indica para alguém, enfim. Por favor. Não deixe de se inscrever no canal. Gente, quando a gente pede para você curtir, comentar e compartilhar, isso nos ajuda no algoritmo aqui do YouTube. Por quê? O algoritmo ele entende que esse conteúdo é relevante e ele, naquela tela principal, acaba oferecendo para pessoas que costumam curtir, comentar e compartilhar coisas como você. Então se inscreva aqui no canal, ajuda a gente, curta, comente e compartilhe. É de graça. Então, ao contrário da Teologia da Prosperidade, aqui você não paga nada. E fique à vontade para mandar mensagem para a gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se você quer ouvir alguma coisa que você escutou na internet, se você está perto de alguém que citou algo que ouviu na igreja, quer mandar para a gente essa informação teológica, manda para a gente vai dar uma estudada e a gente faz um contraponto teológico desses temas. Não se esqueça que na segunda-feira que vem nós falaremos algum tema sem spoiler. Segredo. Aí, sem spoiler, algum tema relativo à reforma. Então, não temos como fugir desse tema, somos evangélicos, nós frequentamos a Igreja Batista, e é isso. Eu fico muito feliz que você está aqui conosco, eu agradeço a todo mundo aí que comentou no chat. Se puder deixar um joinha nos comentários também, isso ajuda a gente, só uma mãozinha de legal, isso ajuda a gente também. O Alexson aqui mandou a última, Alexson, vamos ver, essa linha de
gastar com os deleites e poder usufruir do fruto do trabalho é muito tênue. Para alguns, o trocar de um carro é um deleite desnecessário, para outros é algo normal e ilícito. Não, não é ilícito. Você pode trocar. Você pode trocar. A grande questão é, quando você pede a Deus para que você tenha uma melhora financeira, o objetivo final é qual? É a mesma coisa de jogar na Mega Sena. Uma vez eu estava conversando com um colega, ele falou assim, Cício, jogar na Mega Sena é pecado? Eu falei, cara, eu preciso fazer uma teologia em cima disso, porque literalmente eu nunca fiz uma sistematização desse tema. Eu sei que se você apostar com outro, isso é pecado, porque o objetivo final é lesar alguém, mas a Mega Sena eu não tenho uma teologia formada, eu não jogo. Aí ele disse, poxa, cara, mas se eu ganhasse, eu ia ajudar tanta gente. Daí eu respondi para ele, então por que você não pede a Deus para que eles ganhem? Pois é, né? E... Se a razão realmente é ajudar os outros, né? Se a razão é o outro, pede para o outro ganhar, pô. Ora, Deus, Senhor, abençoe o outro para que ele ganhe. O comentário do Arlex ali sobre a questão da troca de carro, né? Tudo depende muito, né? Às vezes a troca de carro é uma necessidade. Se for Uber, táxi. Não, e às vezes você usa muito carro, você trabalha com carro, como você falou, Uber, táxi, você tem que... nós, pastores, né, temos que rodar, pregar em determinados lugares. Um carro velho é complicado. Aliás, carro não é investimento, né? Se tem um negócio que você perde dinheiro na hora que você assina o documento, é comprar um carro. Exatamente. Comprou ali, ele já não consegue vender. Dinheiro. Já perdeu dinheiro. Então, a troca não é um deleite desnecessário. Agora, tem gente que ama mais o carro do que a mulher, cara. Então, quem dirá Deus, entendeu? O cara ama o carro mais do que a mulher. O carro está em primeiro lugar. Tem gente assim? Tem. Entendeu? Eu não sou assim com o carro. O carro, para mim, é uma ferramenta para locomoção, de trabalho, de ministério, né? Mas também não é pecado você querer um carro um pouco mais confortável, um carro que te dê um pouco mais de qualidade de vida, desde que você... Ou às vezes um carro o modelo que você acha bacana. Por exemplo, eu queria ter um Ford Impala, um Chevy Impala, desculpa, Chevy Impala. Eu adoraria poder pagar o Maverick. Pois é. Só que é 5.0. Imagina, então, cada acelerada, R$10. Pois é. Uma vez isso, eu até negociei e peguei um Opalão, 76. 4.1? Eu desisti, cara, depois eu passei ele pra frente, não fiquei, porque ele tinha um monte de coisa pra fazer, eu não fiquei com ele não, cara. Não dava. Mas era um carreta, velho. Eu ficava me imaginando, assim, que ele todo bonitinho, pintadinho, porque ele tinha... Eu peguei, ele tava funcionando, ele andava, mas muita ferrugem, muita coisa pra fazer na lataria, pintura e tal. Falei, cara, eu não vou ter condições. Então, não tem problema você gostar de ter alguma coisa e você investir naquilo ali, né? Mas quando aquilo começa a ser o senhor da sua vida, você começa a viver para aquilo, que é o problema. Aí vira mamon, né? Exatamente. Aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema. Arlexson, mas é uma linha tênue mesmo. É uma linha tênue mesmo. O que você falou sobre ser uma linha tênue, de fato porque onde que começa a minha ambição e onde que termina a minha necessidade de ter uma qualidade de vida um pouco mais confortável. E isso é um exame pessoal, né? Cada um tem que fazer, né? Eu não posso fazer pelo outro. Cada um tem que analisar e, de maneira sincera, buscando ali em oração a Deus. Senhor, eu tô amando mais isso aqui do que o Senhor. Que, inclusive, qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus, né? Na vida do coração do ser humano. Que eu digo. Abraão, né? Lembra de Abraão com Isaac, né? É isso aí. Então não é só o carro, os bens materiais, mas enfim. É isso. Gente, mais alguma coisa aí? Não, né? Acho que é isso. A Giane já falou, Deus abençoe. Amém, recebo. Gente, muito obrigado. Vocês que acompanharam mais uma live aqui do Contraponto Teológico. A gente fica muito feliz. Mais uma vez eu peço, eu vou insistir, por favor, curta, comente, compartilhe. No final dessa live, assim, na hora que o chat fechar, põe um joinha lá nos nossos comentários. Isso vai ajudar no nosso engajamento. A gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, né? Mas a gente tá aqui pedindo só para você clicar um joinha aí. Só isso. No mais, uma boa noite a todos, uma excelente semana e que Deus abençoe e leve paz à vida de vocês, à família de vocês, aqueles da família de vocês que ainda não conhecem Jesus,
que vocês consigam ter a oportunidade de apresentá-lo a eles. É isso aí. Boa noite a todos.